Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Formatação no Word das normas ABNT. Nós estamos chegando no final dessa série, então vou apresentar para você um pouquinho do que foi passado, nos vídeos. Se você não viu algum vídeo, da nossa série, na descrição a gente sempre deixa o link com todos os vídeos. Então, eu vou apresentar para você o que a gente já passou nessa série e qual é o assunto da aula de hoje. Bom, pessoal, então nessa série nós já falamos da formatação da ABNT no Word, Saiba como fazer de um modo geral, como usar estilos do Word no projeto, como importar estilos no Word, como instalar os estilos de bibliografia no Word, o que mudou na expressão etial da ABNT 2018, dessa atualização que teve, numeração a partir do referencial teórico do TCC, como inserir essa numeração. Descubra como alterar a numeração da página do Word, como corrigir no Word a sequência da numeração de página, como inserir nota de rodapé no Word sem usar programas, como alterar o idioma de revisão de texto no Word quando todas as palavras aparecem como erradas, como resolver um erro de codificação ao abrir o arquivo do Word, como deixar as tabelas e os quadros do TCC nas normas da ABNT. A aula de hoje será para ensinar especificamente como inserir uma lista de tabelas no Word. E, por último, nós iremos apresentar como mudar da norma ABNT para APA em poucos cliques. Bom, pessoal, então vamos para o meu computador para aprender como inserir uma lista de tabelas no Word? Vem comigo! Pessoal, já estou aqui com o meu Word aberto. Então, eu venho usando esse arquivo desde o início da nossa série. Se você não acompanhou a nossa série desde o início, como eu mencionei na descrição, vai estar o link para você poder rever, assistir algum vídeo que você ainda não assistiu. Esse arquivo do Word, ele já vem todo formatadinho. Então, ele é um arquivo do Monographs. Se você também não conhece o Monographs, a gente vai deixar na descrição do link para você... nós vamos deixar na descrição do vídeo para você poder conhecer. Então, o Monographs, ele é um orientador virtual, ele vai te ensinar passo a passo a fazer o seu TCC e ainda vai te dar de presente esse arquivo aqui do Word já formatadinho. Se você não conhece o Monographs, ainda não tem ele, nós também vamos deixar o link para você poder baixar gratuitamente esse arquivo do Word. Então, vamos lá, como inserir essa lista de tabelas no Word. Aqui, no nosso modelinho, ele já vai dar para você capa, folha de rosto, depois você só vai trocar as informações para suas informações. E aqui já vem algumas listas, pré-selecionadas. Mas como inserir a lista específica de tabelas? Lista de figuras, já vem tudo bonitinho formatado. Então, a minha lista de tabelas, eu gostaria que ela viesse aqui antes do sumário. Eu posso clicar aqui na frente do título do sumário, dou um Ctrl Enter para ele ir para baixo, e ficar esse espaço livre aqui para eu colocar minha lista de tabelas. Então, vou dar 2 cliques aqui, vou digitar o título, que é lista de tabelas. Aí eu vou selecionar esse título e vou marcar a opção capa, porque eu quero que ele venha com essa formatação da capa. Aí eu vou dar um Enter aqui e vou vir na opçãozinha Referências aqui em cima no Word. Inserir índice de ilustrações. E aqui ele vai perguntar, o formato e qual é o nome da legenda. Então, no meu caso, vai ser tabela mesmo. Eu quero inserir uma lista de tabelas. Vou clicar aqui e vou dar um OK. Só que quando eu dou um OK, olha o que acontece. Ele fala para mim que não tem nenhuma entrada de índice de ilustração, com essa opçãozinha de tabela. Por que que isso aconteceu? Porque eu não inseri a legenda nas minhas tabelas. Então, na aula anterior, eu ensinei a formatar a tabela, ensinei a formatar o quadro, mas eu não inseri a legenda. Então, como a gente pode fazer para inserir essa legenda, Vamos descer aqui um pouquinho nas páginas, vou direto lá na minha tabela. Essa aqui é a minha tabelinha. Então, eu vou clicar aqui, nesse botãozinho, aqui em cima da tabela, vai aparecer essa opçãozinha para selecionar a tabela. Você clica só para selecionar ela toda. Clica com o botão direito do mouse em cima da sua tabela. Vai na opção Inserir Legenda. Então, aqui no próprio Word, igual no nosso modelinho, ele já vem com alguns rótulos. Então, aqui a gente tem rótulo de tabela mesmo, figura e equação. Então, o rótulo vai ser de tabela. Se no seu caso você quisesse inserir uma legenda na figura, você selecionaria a figura. Mas tá, vamos lá. Tabela. Aí eu vou colocar uma legenda para minha tabela. Então, eu vou dar um tracinho aqui e vou colocar, por exemplo, percentual
percentual de cor, né? Que foi um assunto aleatório que eu coloquei aqui só para dar de exemplo. Percentual de cor. Aí aqui ele tem mais algumas informações, né? O rótulo nós já tínhamos informados que era a tabela e tem a posição. Então essa posição ela vai depender muito da sua faculdade. Algumas faculdades pedem que a legenda venha abaixo, né, da tabela e outras pedem que venha acima. Então você pode conferir no manual da sua faculdade, se solicitar abaixo, você deixa a posição abaixo do item selecionado. E se solicitar em cima, você pode clicar nessa setinha e selecionar a opção acima. Mas só para te dar de exemplo agora, vou colocar abaixo do item e vou dar um OK. Então, quando eu dou um OK, ele já coloca a legenda aqui para mim aqui embaixo, mas ela ainda não está formatada. Aí eu vou selecionar aqui, vou vir aqui na página inicial, né? Aqui, como eu mencionei, a gente já tem os botões configurados. Então, aqui, mesmo sendo tabela, o formatinho que vai atender vai ser o nosso modelo formatado como figura. Então, eu clico aqui em figura, ele já colocou a letrinha preta, né? A fonte menor, que é a fonte 10. Isso também depende da faculdade. Numa aula anterior, a gente ensinou a formatar esse estilo. Então, se a sua faculdade, por exemplo, não pede a fonte no tamanho 10, você pode vir aqui na opção figura, clicar com o botão direito, modificar e, por exemplo, 12, né? Se fosse 12. Coloca em 12, dá um OK, que aí ele formata para o trabalho completo. Se for 10 mesmo, né? Vou voltar aqui, modificar, clico em 10 e dou um OK. Então, pronto, inserir a lista, inserir a legenda, vou subir lá para a lista. E agora, como eu já tenho, né, a legenda inserida, eu posso pedir para ele atualizar para mim, ó, a lista de tabelas, nenhuma entrada, né? Aí você clicar em cima dessa opçãozinha, vou com o botão direito do mouse e clico em atualizar campo. E aí ele já traz para mim onde está a tabela, o número da tabela, tudo bonitinho, né? Que eu posso apagar um pouquinho para ele pegar a linha certinha. E aqui está a minha lista de tabelas. Ah, mas você tem o quadro lá, como faria a lista de quadros? A mesma coisa. Né? Aqui, por exemplo, eu quero que venha antes do sumário. Vou clicar aqui para dar um Ctrl Enter antes do sumário. Ele vai deixar uma página em branco. Novamente, eu digito aqui lista de quadros. Ela voltou para a página. Vou dar um Ctrl Enter novamente para deixar sozinho. Seleciono, clico na opçãozinha capa, ele vai já colocar a lista. Mas para não acontecer aquele errinho, vamos já inserir a legenda no nosso quadro, né? Para ir tudo direitinho. Então eu venho aqui, ó, ele também vai aparecer aquela opçãozinha, seleciono, vou aqui no botão direito do mouse, né, no meio do meu quadro, inserir legenda. E aqui a diferença é que não é tabela, né? Já é um quadro aqui e nós não temos o rótulo para quadro, ó. Só temos equação, figura e tabela. Então, nós vamos clicar aqui na opção novo rótulo. Eu vou colocar que eu quero um rótulo para quadro. Quadro. Eu crio um novo rótulo, dou um OK. Ele já altera para mim, ó, quadro. Quadro 1, vou colocar cor preferida. Cor preferida. Preferida, aí é aquela mesma questão, né? Se a sua faculdade pedir embaixo, coloca embaixo, mas aqui eu vou colocar em cima só para diferenciar. Vou dar um OK. E aqui é a mesma coisa. Vou selecionar a opção figura para ele formatar para mim bonitinho. Aí, pessoal, uma dica extra que eu gostaria de dar é que, independente se é uma figura, se é uma tabela, se é um quadro, antes de você inserir ele, é interessante você trazer um contextozinho e embaixo uma explicação, né? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse trazer um contexto para esse quadro. Aqui a gente tem até um textinho, assim, reveste de particular importância o segmento brônquios pulmonares, onde são denominados conforme, eu poderia colocar, né, o quadro abaixo, que seria uma explicação no quadro. Quadro abaixo, 2 pontos. Aí vai vir o meu quadro e aqui embaixo eu trago uma explicação. Poderia trazer uma explicação. Então, conforme o quadro acima, fica claro que cada aluno, cada pessoa, né, independente do que é seu quadro, a pessoa tem uma cor favorita. E aí você poderia explicar um pouco a mais, né, dependendo do que for o seu quadro. Então, é muito importante, em cima de cada tabela, figura, quadro, né, você trazer
aqui um contextozinho do que vai ser abordado e embaixo uma explicação. Ok, então voltamos para o foco. Agora vamos lá atualizar a lista de quadros. Sobe, usando a lista de tabelas, lista de quadros. Vou dar um Enter. Então eu venho aqui na opção referências, inserir índice de ilustração. E aqui ó, tem a opçãozinha do quadro, né? Porque eu adicionei o rótulo lá embaixo. Quadro, vou dar um ok e ele já traz o quadro para mim. Então, pessoal, gostou dessa dica? Deixe seu like, coloca aí lista de tabelas, que eu vou saber que você gostou. Compartilhe com um amigo que precisa inserir a lista, né? Tá nessa fase aí de formatação do TCC e que você sabe que esse vídeo vai ajudar ele. Então, vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau e bons estudos!